Apesar de estar disponível nas 72 salas de vacinação do município, Uberlândia ainda não conseguiu alcançar a cobertura total na vacinação contra a gripe. A procura pela vacina está abaixo do esperado. O imunizante já está liberado, inclusive para pessoas acamadas. Bom, nós estamos aqui agora com a Franciele Gastaldi, que vem falar sobre vacinas. E eu já começo te perguntando, Franciele, a que você atribui esta baixa procura pela vacina? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje, a baixa cobertura vacinal não é só para a gripe, a gente vê isso como um comportamento geral para todas as doenças, veio depois com o fim da pandemia, né? Houve um sentimento de segurança, né? Onde o fim da pandemia ele veio associado a uma forma de que não é mais necessário medidas de segurança. Certo. E as medidas de segurança, elas envolvem a vacinação. Então, seja vacinação para Covid, seja vacinação para a gripe, né, que é a influenza. Então, nós notamos que há uma redução drástica dessa questão da aceitação da vacinação. As fake news auxiliam muito, né? A gente vê um boom das fake news durante a pandemia, né? Sejam direcionadas para a vacinação do Covid, mas elas abrangeram de forma bem explícita, né? Todos os tipos de vacinação. Vacinas que alegaram estar associadas a autismo, estarem associadas a desenvolvimento de câncer, que na verdade essas informações elas não são verídicas. Qual que é a importância das vacinas e mais? O que seria da humanidade, né? Quais seriam os tipos de doença que teriam na humanidade, que poderiam causar, inclusive, o extermínio da humanidade, se não fossem as vacinas? A maior parte das vacinas, elas previnem doenças bacterianas ou algumas virais que a gente brinca, calamitosas, né? Varíola, por exemplo, é uma doença erradicada, né? Infelizmente, né, ela já houve um extermínio de grande parte da população até uns 50 anos atrás e a gente conseguiu exterminar graças à vacinação. Houve alguns casos, né, esporádicos no mundo, até uns 40 anos, e aí foi grande parte da vacinação em massa que conseguiu controlar a doença. O monkeypox, ela é uma variante diferente dela, e foi graças à vacinação também, as medidas de controle conseguiu controlar, diminuir os casos. A gente também tem a questão da febre amarela. A gente sabe que a febre amarela é uma doença que mata e rápido. Por que não mata muito? Porque o Brasil inteiro ele é vacinado. A catapora, por mais que a criança ela seja vacinada, a gente ainda tem casos que a criança ela interna, que a criança ela infelizmente evolui a óbito. Então são doenças que mesmo vacinada a gente ainda tem risco. São doenças que pode evoluir a óbito ou deixar sequelas, a meningite. Mesmo com a criança vacinada, há ainda um risco de deixar sequela e evoluir a óbito. Então são doenças graves, né? A vacinação, o intuito dela é prevenir totalmente ou prevenir casos graves. O intuito objetivo máximo dela é prevenir totalmente, como o caso da varíola, mas existem alguns casos, como por exemplo a BCG, que é a prevenção dos casos graves de tuberculose. Se a gente tem vários casos de tuberculose até hoje, imagina se a gente não tivesse a BCG. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Se nós temos várias doenças até hoje, imagina se a gente não tivesse essa gama de vacinas que a gente tem disponível. Perfeito. Nós temos inclusive um VT para mostrar a importância da vacinação e como está sendo essa vacinação aqui em Uberlândia. Pessoal, roda o VT, por favor. A dose da vacina contra a gripe já está disponível para toda a população ainda não vacinada acima dos 6 meses desde o início de maio. A novidade é que a Prefeitura agora disponibiliza o agendamento da vacina para pessoas acamadas com cadastro feito no portal da Prefeitura para posterior vacinação em domicílio. A vacinação da gripe a gente tem que fazer especificamente todo ano, porque nós temos várias cepas do vírus da gripe. E aí, pelas pesquisas, todo ano se faz uma nova vacina. Então, você é vacinado todo ano por uma vacina diferente que vai te proteger por tipos diferentes da gripe. Então, por isso que é importante nós, anualmente, comparecermos aos postos para realizar essa vacinação. A vacina vai entrar de
Diversas doenças são prevenidas com a vacinação, a exemplo da gripe. Justamente por isso, a Prefeitura de Uberlândia disponibiliza 74 salas de vacinação no município para toda a população. Aqui no HC, no momento a gente está vacinando os funcionários e hoje ele foi aberto para os acompanhantes. E estamos fazendo essa imunização para eles e continuar reforçando a importância, né, da gripe, porque muita gente deixa de tomar vacinação, acha que não é importante, então a gente faz isso para reforçar mesmo. Reduzir a circulação do vírus e das internações por complicações relacionadas com a doença é o principal objetivo da vacinação, que é eficaz e segura, conforme reforça o Ministério da Saúde. Dor local, uma febre baixa, é um dos principais efeitos colaterais que não são preocupantes. É comum ficar vermelho porque a vacina ela vai estimular a produção de anticorpos, né? Então, é comum esses efeitos que não trazem prejuízo de maneira alguma para a saúde do paciente, né? Efeitos colaterais graves são extremamente raros, né? As vacinas elas servem para prevenir as doenças ou prevenir manifestações graves delas. Então, é a partir dessa produção de anticorpos que a gente vai ter a imunidade ou a proteção contra esses casos. O Cláudio é um exemplo da segurança da vacina. Ele, que não perde a sua dose todos os anos e está sempre com a carteira de vacinação em dia, já garantiu sua imunização em 2024. Eu acho que a gente tem que se imunizar sim. Vacina salva vidas. Vacina é uma coisa que foi feita para melhorar a vida da gente. A gente tem esse exemplo muito grande aí agora com a vacina contra a Covid. Essa vacina da gripe é o segundo ano que eu tomo. O ano passado e agora esse ano também. E seria de suma importância que todas as pessoas que estivessem aí no grupo prioritário para se vacinar, que viessem se vacinar. Porque isso aí realmente salva vidas. Apenas 39% da população já garantiu a imunização, de acordo com a Secretaria de Saúde de Uberlândia. Novas estratégias devem ser iniciadas para tentar alcançar a cobertura total de vacinação na cidade. Locais como Terminal Central e hospitais devem ser utilizados para buscar mais pessoas nesta cobertura. Nós continuamos então aqui com a infectologista do HC, Franciele Gastaldi. Franciele, a pergunta agora é a seguinte: nós tivemos recentemente a pandemia, que terminou há pouco, e deixou várias lições, né? Por exemplo, o uso da tecnologia, né, que contribuiu bastante. Você acha o que precisa ainda o Brasil evoluir baseado no que a gente aprendeu com a pandemia? Na verdade, o Brasil ele é extremamente evoluído em comparação aos outros países em questão de vacinação. A gente tem um dos melhores cartões vacinais públicos que existe no mundo, tá? E falta divulgação. Tá? Pouco se conhece do tanto de conhecimento científico disso. Da mesma forma que qualquer um de nós pode se digitar sobre a doença na internet, conhecimento científico sobre a vacina, de maneira concreta, pode ser conquistado na internet por meio das sociedades e de uma maneira fácil de entendimento, por meio, por exemplo, das imunizações da sociedade brasileira. E isso não é divulgado. Então, as fake news, a gente tem muito mais acesso do que as próprias divulgações do Ministério da Saúde. Existem manuais, por exemplo, destinados à família para a explicação do que é feito cada vacina, e isso não é divulgado. Então, se divulgasse isso, por exemplo, como é feito cada vacina e o que se esperar de cada vacina, eu acredito que esses índices de baixa vacinação não iriam se repetir anualmente. A gente teve aí várias fake news falando sobre as reações, que causou morte, causou autismo, uma série de coisas. Especificamente sobre a vacina da gripe, que também teve essa influência das fake news, né? Especificamente sobre essa vacina, quais são as principais reações adversas? As principais reações adversas, na verdade, são para todas as vacinas. São as reações locais, que é dor, ficar inflamado, vermelhinho, o local fica um pouco inchado, né? Porque é normal. Essas são reações inflamatórias pela produção de anticorpos. Se eu não tenho uma inflamação local, como é que o meu organismo vai reconhecer que tem que produzir anticorpo?
Tanto que, se o seu organismo não reconhece que algo está diferente, esse é o problema. Se eu me vacino e eu não sinto nada em vacina nenhuma, se o meu organismo não reconhece nada, isso é um problema. Eu tenho que investigar isso. E muitas das vezes isso não é interpretado como tal. Então, essa reação local, às vezes, nossa, meu braço está vermelho. Estou falando de reações normais. E isso é bom, porque o meu organismo está respondendo e produzindo anticorpos. Então, quando eu tiver o contato com a doença, eu não vou desenvolvê-la. Então, essa inércia do organismo de eu vou vacinar e não vou sentir nada, isso não é bom. E é o que todos nós queremos conquistar, né? Então, o conhecimento, você saber o que seu organismo tem, se todo mundo souber como é que funciona, eles vão entender que, às vezes, ficar o local dolorido, ficar com o local vermelhinho, vai entender que isso é produtivo. Porque quando olhar no braço, que o braço está mais inchadinho, vai entender que a vacina realmente está fazendo efeito. De qualquer forma, a vacina é muito importante. É extremamente importante. Perfeito, eu agradeço muito a sua agradeço visita. Nossas portas estarão sempre abertas para você. Venha Obrigada. sempre. Obrigada.